O Apocalipse é um livro difícil, talvez seja a principal obra a tratar de escatologia na Bíblia, mas ainda assim é um livro difícil. Em função disso, pela dificuldade do Apocalipse, é preciso alguns instrumentos para nos aproximarmos dele. Por meio destes instrumentos, ou com esses instrumentos, a gente consegue trabalhar o texto e entender o que está escrito aqui. Então eu vou destacar para você, talvez aqui agora, um instrumento essencial e fundamental, que é a estrutura do Apocalipse. O livro é longo, são 22 capítulos. Quando ele foi escrito, não havia capítulo ou versículo. Os capítulos e versículos foram inventados na Idade Média, final da Idade Média, ano 1300, ano 1600, já na modernidade. Então, quando o leitor lia, não havia orientação para parar no capítulo 1, parar no capítulo 2, parar no capítulo 3, isso não existia. O livro tinha uma narrativa e o próprio livro, por meio de suas estruturas e suas expressões, por meio de suas palavras de transição, o livro provocava no leitor as pausas, o livro orientava a leitura. Um livro como esse, para leitura pública, não seria lido normalmente de ponta a ponta. Ele era lido bloco a bloco. E uma leitura bloco a bloco do Apocalipse leva em conta, então, os capítulos 1, 2 e 3, os capítulos 4 a 11 e os capítulos 12 a 22. Então, vamos pensar comigo aqui primeiro no primeiro bloco, capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. Esse primeiro bloco é a chamada Sessão das Cartas. Ele começa com a descrição do aparecimento do Filho do Homem para João, que narra para João, que dita para João 7 cartas que João deveria encaminhar para 7 igrejas da província romana da Ásia. Em seguida, no capítulo 4 do Apocalipse, no iniciozinho do 4, primeiro versículo, aparece a frase: "Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas." Por meio desta expressão, o autor está fazendo uma transição, né? Ele começa com "depois destas coisas", expressão em grego que é metatauta, depois disso, é uma maneira de dizer em seguida e agora, é uma transição. Os leitores perceberiam a transição. Então, a partir do 4, nós temos uma nova sessão. Esta nova sessão, que começa no 4, se estende até o capítulo 11. E eu denomino esta sessão de a sessão dos 7 selos. A sessão dos 7 selos, por quê? Porque nós temos aqui dentro uma narrativa em torno ou por meio de a abertura de 7 selos. E esta vai até o capítulo de número 11. E, finalmente, no 12, quando chega no 12, João parece que começa a contar uma outra história. "E viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol." Veja que daqui para frente ele começa a contar uma história que se separa da anterior. A anterior termina no 17, no 11, 19, e essa começa no 12, 1. E essa terceira sessão, que começa no 12, 1, descreve um conflito, uma guerra entre o dragão e a mulher, o dragão e o cordeiro, o povo de Deus e o povo da besta. É um conflito escatológico que vai do capítulo 12 até o capítulo 22. Então são as 3 grandes sessões do Apocalipse. Cada uma delas tem as suas subseções, os seus pequenos episódios, mas as 3 partes nos ajudam a entender como o Apocalipse deveria ser lido. Minha sugestão para você é: faça a leitura desses blocos, bloco a bloco, e tente entender a mensagem de cada um deles, como se fossem cartas autônomas. Imagine que o Apocalipse não fosse um livro só. Imagine que o Apocalipse fosse 3 livros. O livro das 7 igrejas, o livro dos 7 selos e o livro da guerra entre o cordeiro e o dragão. Pois bem, 3 livros. E você vai ler separadamente os 3 livros. E por meio disso, algumas noções ficam mais iluminadas, ou seja, esta forma de ler o Apocalipse, essa estrutura, esclarece uma série de aspectos do livro para o leitor. Eu vou apresentar para você aqui mais alguns elementos, agora a partir
primeiro capítulo do Apocalipse, né? Eu quero focar com você aqui nesse primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, o que você tem é uma saudação, uma espécie de prelúdio, e neste prelúdio, que começa com a frase revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Pois bem, após esse prelúdio, o que nós vemos é o encontro entre João e o Filho do Homem. Nesta expressão inicial, nos versículos 1 a 3, que funciona como uma abertura, você já percebe aí uma bênção para o leitor do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras. A partir do versículo 4 até o versículo 8, você percebe uma espécie de saudação de João, uma espécie de endereçamento. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. E após isso, a partir do versículo 9, o que João vê é aquele Filho do Homem que eu já mencionei para você aqui algumas vezes. E este Filho do Homem declarou para ele, ordenou a ele que ele escrevesse no livro cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que eu queria destacar aqui são os elementos simbólicos desta figura que apareceu para João. O Filho do Homem é um personagem messiânico. Ele aparece no livro de Daniel, aparece no livro de Ezequiel, mas Ezequiel ele não é necessariamente uma figura messiânica, é uma outra maneira apenas de falar do ser humano, da humanidade. Ele aparece na literatura apocalíptica, ele aparece em 1 Enoque, né? Ele aparece nos evangelhos bastante, Jesus usa bastante a expressão Filho do Homem, normalmente para se referir a ele mesmo, é uma autodeclaração messiânica, inclusive. E aí quando chega no Apocalipse, você já sabe, Filho do Homem é o Messias, Filho do Homem é Jesus. Mas aqui descrito deste jeito, aqui, ó, como aparece aqui, a partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, no meio daquelas lâmpadas, né, um Filho do Homem, com vestes talares, a altura do peito cingido com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos brancos como a lã, os olhos eram como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o rosto brilhava como o sol na sua força, ou seja, o sol do meio-dia, aquele sol que é difícil de encarar, aquele sol que cega só de olhar para cima. Jesus, com o rosto dele, brilhava como este sol. É uma descrição assustadora, mas não está aqui para assustar ninguém. O papel dessa descrição de Jesus aqui era para comunicar aspectos espirituais e teológicos da figura de Jesus para os seus leitores. O que nós temos aqui é, em termos simbólicos, uma cristologia. São declarações a respeito de Cristo. Dizer que ele usa vestes brancas é dizer que ele é vitorioso, porque vestes brancas é símbolo de vitória no Apocalipse de João. Dizer que ele tem os olhos de fogo é dizer que ele é onisciente e enxerga qualquer coisa. Ou seja, uma afirmação cristológica. Dizer que ele tem uma espada dentro da boca é dizer que a palavra dele é poderosa, como uma espada. É uma afirmação cristológica. Dizer que os pés são como pés de latão é para falar da firmeza de Jesus, da estabilidade de Jesus. Ele não pode ser movido, ele não cai, ele não tropeça. Dizer que a voz dele é voz como de muitas águas é insistir no poderio desta voz, na ação poderosa da palavra de Jesus. Dizer que seus cabelos são brancos como a lã é insistir na sua sabedoria, já que cabelos brancos são sinônimos de pessoa sábia, é sinônimo de uma pessoa sábia. Sabedoria, sapiência, é isso que está aqui vinculado ao cabelo branco de Jesus. Então é uma descrição cristológica. Quem é Jesus? Jesus é isso. Toda sabedoria, toda estabilidade, onisciente, poderoso, maravilhoso, é isto que é Jesus. E aqui é apresentado em termos simbólicos.